Síndrome de Munchausen. Grupo: Eduarda Lima, Eduardo Martins, Felipe Bins, Iago Silva, Leonardo Alves, Leonardo Justino e Matheus Oliveira. A síndrome de Munchausen é uma síndrome na qual os pacientes produzem intencionalmente ou inventam sinais e sintomas de alguma doença. Isso a classifica como um transtorno factício. O objetivo do paciente é receber atenção de um modo geral, podendo ser ela atenção médica ou hospitalar. A síndrome ela foi descrita pela primeira vez em 1951 pelo médico inglês Richard Asher. Em 1977, o pediatra Sir Roy Meadow descreveu a síndrome de Munchausen por procuração, que é uma síndrome na qual a mãe provoca intencionalmente sinais ou sintomas de alguma doença no seu filho. Esse nome ele é proveniente de uma figura histórica, o barão alemão Karl von Munchausen, que participou de guerras pela Rússia contra os turcos e quando voltava da guerra contava histórias fantasiosas. O que essas histórias inspiraram Rudolf Erich Raspe a escrever o livro As Aventuras do Barão Munchausen, que faz uma coletânea dessas histórias fantasiosas, como por exemplo de que o barão conseguia cavalgar balas de canhão. Estudos sobre o que pode desencadear a síndrome são basicamente estudos feitos com os pacientes. Muitos pacientes apresentaram alterações no hemisfério direito do cérebro, que é o hemisfério associado à criatividade. No entanto, uma constante entre os pacientes é uma história pregressa com traumas psicológicos, privações na infância, que podem gerar fixações que se manifestam futuramente, abuso infantil, rejeição pelos pais, o abandono em instituições ou até mesmo a presença de fatores ambientais estressantes que modificam o desenvolvimento. Aí entra a pergunta: esse paciente com a síndrome, ele é hipocondríaco? Não. A diferença está que o hipocondríaco ele realmente acredita que está doente ou que corre o risco de adquirir uma doença constantemente. Quem tem a síndrome sente a necessidade de provocar em si mesmo os sintomas ou sinais, mas ele reconhece que não está com a doença, e sim que ele mesmo está provocando esses sinais e sintomas. Pacientes que apresentam a síndrome normalmente se encontram numa faixa etária de 4 a 79 anos, uma faixa etária bem longa, e isso torna difícil o diagnóstico. Por isso que um paciente com a síndrome normalmente passa por todos os níveis de atenção, da primária à terciária. A doença é predominante em homens e normalmente são pacientes com contato com a área da saúde, porque ao saberem como criar um sinal e um sintoma que simule o sinal e o sintoma de alguma doença conhecida, realizar isso para ter atenção torna-se uma possibilidade. A personalidade normalmente antissocial e eles têm um histórico de passagem por vários hospitais. Então, como identificar isso? Normalmente o paciente com a síndrome ele aproxima em perguntas simples. Só que tem que tomar cuidado. Perguntas, por exemplo, de quando teve início os sintomas, mesmo um paciente que não está fingindo ter o sintoma, pode se dificultar na resposta. Então, há outras indicações de distúrbio factício. Por exemplo, a piora do sintoma devido à alta hospitalar, sintomas inconsistentes com aqueles encontrados em uma síndrome, então são sintomas incoerentes entre si, uma relação intensa com outros pacientes e equipe de saúde que demonstra uma satisfação em estar naquele meio e também sintomas similares àqueles de outros pacientes apresentados durante a internação. Que isso pode ser uma forma que esse paciente tem de convencer a equipe médica de que ele também está doente, por ter um sintoma comum. A síndrome de Munchausen é considerado um transtorno psiquiátrico ocasionado contra si. Os indivíduos afetados pela psicopatologia desenvolvem pseudologias fantasiosas de sinais clínicos, ou seja, criam histórias e sintomas fictícios do seu estado de saúde com a necessidade psicológica de colocar-se na posição de doente, buscando cuidados de profissionais da saúde. A princípio, estudos apontam que o conflito psiquiátrico não tem como fatores externos a motivação para o seu desenvolvimento, nem os ganhos secundários. Os sintomas criados pelos pacientes são formas encontradas de suprir as suas necessidades de ter alguém cuidando ou atendendo-os constantemente, tendo como sintomas a solução para os seus conflitos psicológicos. Foi introduzido a partir da quarta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais como um transtorno fictício com sintomas predominantemente físicos. É classificada como um transtorno mental e de comportamento pela CID-10. Como as manifestações clínicas dos pacientes normalmente apresentam-se com uma gama de sintomas de fisiopatologias e ausência de sinais psicológicos, os pacientes deixam de ser atendidos por psiquiatras e são cuidados por médicos de diversas áreas. A síndrome de Munchausen por procuração é ocasionada normalmente em indivíduos por seus responsáveis, ou seja, uma pessoa fantasia uma história de sintomas sobre um indivíduo que está aos seus cuidados,
para que ele receba cuidados médicos. Além de elaborarem pseudologias fantasiosas, os agentes são capazes de falsificar ou manipular exames laboratoriais da vítima, tendo como motivação a confirmação da patologia apontada pelos seus relatos. Normalmente, a falsificação é ocasionada pelo acréscimo de amostras sanguíneas ou de bactérias patológicas no exame de urina. Contudo, lesões provocadas pelo uso de fármacos também podem estar presentes nos dependentes. Os indivíduos que são vítimas da síndrome podem apresentar alta morbidade e mortalidade, pois são submetidos a procedimentos invasivos e outras intervenções médicas. A motivação dos agentes estão normalmente voltadas para atrair atenção para si. É uma forma extrema de abuso de criança pelos seus responsáveis, levando a sérias sequelas psicológicas. As causas e a patogênese da síndrome de Munchausen ainda são bastante desconhecidas, tendo-se alguns poucos estudos que discorrem sobre possíveis motivações para o desenvolvimento desse distúrbio factício. Em função de sua apresentação envolvendo o desejo do paciente de receber atenção e cuidado em função de uma condição de doença, entre aspas, imposta por si mesmo, tem-se hipótese que correlaciona essa patologia tanto com um passado de trauma, quanto também com certos grupos de desordens psiquiátricas. Por exemplo, condições de abuso físico ou moral, abandono ou negligência durante a infância podem resultar em traumas posteriores que favorecem as atitudes presentes na síndrome. Assim, tem-se o impulso de buscar a atenção dos profissionais de saúde para si mesmo ou para outro como um mecanismo de compensação por uma falta prévia de afeto e de atenção, passando essa responsabilidade de bem-estar próprio para uma outra pessoa, que no caso vão ser os profissionais de saúde. Um outro tipo de evento traumático diretamente relacionado com a síndrome de Munchausen é a presença de doenças severas durante a infância. O convívio constante da criança com o meio hospitalar em uma condição de grave vulnerabilidade pode estar relacionado ao desenvolvimento de um laço afetivo com tal ambiente, o qual passa a se tornar um lugar lembrado pelo paciente como seguro e confiável, visto que resolveu problemas posteriores, e por isso evoca buscas futuras por atenção nesse. Acerca das condições psiquiátricas, tem-se que a síndrome de Munchausen é recorrentemente relacionada com a desordem de personalidade antissocial, a desordem de personalidade borderline e a desordem de personalidade narcisística. Tal relação pode existir em função de uma instabilidade do senso de identidade própria do indivíduo como característica dessas condições e também da dificuldade desses pacientes em desenvolverem laços de relacionamento estáveis. Assim, quando adotam o papel de doente, garantem uma incorporação de identidade estabelecida, no caso de paciente, e automaticamente, junto com essa identidade, já garantem a aceitação, atenção e suporte daqueles que vão cuidar deles, no caso, na atenção hospitalar. Agora eu vou falar um pouco sobre os perfis de pacientes na síndrome de Munchausen. Eu vou falar de maneira bastante breve, visto que tais características de perfis também serão aprofundadas a seguir como critérios diagnósticos da condição. Primeiramente, pode-se dividir, como já foi dito, a síndrome de Munchausen naquela que é imposta a si e naquela que é imposta sobre outro. No primeiro caso, tem-se um perfil de paciente que apresenta um amplo conhecimento sobre a suposta patologia que acomete, com uma alta recorrência e variabilidade dos sintomas e sem uma efetividade prévia dos múltiplos tratamentos já efetivados. Associado a isso, tem-se comumente uma ação fraudulenta que corrobora com a história que engloba uma das causas da síndrome que eu citei posteriormente. Ou seja, tem uma história mórbida pregressa que faz sentido. Já no caso da síndrome de Munchausen imposta a outro, tem-se normalmente uma figura parental, principalmente a figura materna, que encontra-se altamente preocupada e que apresenta na criança sintomas que são altamente específicos, mesmo que tenha-se a ausência de evidências desses sintomas ao realizar seu exame físico da criança. Então, o diagnóstico para o transtorno factício é extremamente difícil e é preciso grande sensibilidade e ponderação para estabelecer uma justa medida entre um atendimento médico de confiabilidade, ao mesmo tempo manter-se atento a estes acontecimentos. O grande diagnóstico diferencial é, evidentemente, descobrir se os sintomas são de fato inventados, pelo paciente ou se eles são reais. Deve-se checar se há alguma motivação externa, sendo que confirmada essa teoria caminha-se mais para uma simulação, não um transtorno factício propriamente dito.
E também deve prestar muita atenção no exame físico e anamnese, vendo se os dois se encaixam e realmente mantêm uma coesão. Agora, é evidente, né, que isso é um grande problema na relação médico-paciente, fazendo com que o médico, ao começar a se duvidar sobre essas queixas, ele deve tomar muito cuidado na maneira em que ele manifesta essa sua desconfiança, tendo em mente a natureza psiquiátrica desse transtorno, devendo, portanto, ter muita sutileza na forma que ele introduz isso com o paciente. Agora, para de fato realizar o diagnóstico, podemos utilizar os 3 critérios do Manual de Diagnóstico e Estatística baseado na Associação Americana de Psiquiatria, sendo que o critério A está relacionado com a intencionalidade do paciente de criar seus sinais ou sintomas, como, por exemplo, a fabricação de queixas subjetivas, como a de distúrbios psicológicos, ou a criação de dores não descritas em casos de abdômen agudo. O critério B consiste na categorização de se de fato o paciente fabrica estes sintomas visando a concretização do seu desejo de se portar como enfermo, e sendo que a natureza dessa autoprojeção é bastante complexa. Finalmente, o critério C, ele consiste em saber se o paciente possui ou não alguma motivação externa, como ganhos financeiros, vantagens como atrasar a ida para a prisão, ou a mudança de estabelecimento de maior segurança, né, no caso de um presidiário buscando melhores condições. Para a classificação específica dos transtornos factícios, podemos compartimentalizá-los em 3 esferas. Aqueles que apresentam sintomas majoritariamente psicológicos, como, por exemplo, psicoses ou que indicam alguma espécie de transtorno mental, e comumente citam depressão, ideação suicida e alucinações. Temos também aqueles indivíduos com queixas majoritariamente físicas, né, como abscessos, hemoptises maciças e sangramentos devido à ingestão de anticoagulantes. Finalmente, tem-se aqueles indivíduos que caracterizam-se pela manifestação de ambos esses perfis, sendo que nenhum dos 2 âmbitos predominam. Bom, agora abordando o manejo da síndrome de Munchausen. Primeiramente, deve-se evitar debater se os sintomas são psiquiátricos ou médicos. Você nunca quer entrar nessa discussão com o paciente durante a consulta. Até porque muitas vezes esses problemas a gente não sabe realmente a causa ou o diagnóstico, às vezes a ciência médica não chegou ainda nesse nível, e portanto só o tempo, com a evolução da ciência, que a gente vai poder dizer realmente. A gente também não quer falar que é tudo da cabeça do paciente, que ele não tem problema algum. Portanto, não se deve também desafiar a crença de que os sintomas são médicos. Um fator de suma importância é o paciente realizar visitas regulares com o mesmo médico. O pior que pode acontecer nessa síndrome é o paciente ir para vários médicos que mandam fazer o mesmo exame várias vezes. Portanto, tem que ter um profissional que conheça o caso e saiba dizer se os sintomas estão melhores, estão piores ou iguais. E uma vez que se excluiu as causas perigosas dos sintomas, deve-se limitar testes e referências. Além disso, é essencial, enquanto profissional, tranquilizar o paciente de que as doenças médicas graves estão descartadas após a realização dos exames. Por exemplo, deixe o paciente saber que o coração dele está saudável e que não há risco de problema cardíaco. Também é muito importante definir metas de melhoria funcional. Você não quer que o objetivo do paciente seja a cura, porque é uma síndrome complexa e o manejo é complexo e que demanda tempo. Então você quer que ele fique mais funcional e assim consiga realizar mais tarefas, mais coisas e consiga viver normalmente. E por fim, também de grande relevância, é a psicoterapia. Ela ajuda bastante nos casos de sintomas crônicos que não conseguem ser explicados pela ciência médica. Dessa forma, o tratamento, o manejo, ele é otimizado ainda mais e caso seja diagnosticado ao longo do manejo a depressão ou ansiedade, aí sim pode-se realizar o tratamento medicamentoso para deixar o manejo ainda mais eficiente.
Nessa discussão de casos, temos o caso de uma paciente do sexo feminino, com 26 anos, solteira, parda e católica, e que trabalha como agente de saúde. Aqui tem a primeira característica de um paciente com essa síndrome, que é o contato com a área da saúde. Ela foi ao médico apresentando artralgia e artrite, além de vários outros sintomas, incluindo febre por conta de múltiplas lesões nas articulações, tornozelo e cotovelos, por exemplo, que levou a uma internação. Aqui, o que assusta nesse caso é o número de exames que a paciente fez: hemoculturas, urinoculturas, raio-x, ultrassonografia e até exames extremamente invasivos, como por exemplo um ecocardiograma, uma colonoscopia e até mesmo uma biópsia para poder analisar o material. Aqui nesse caso, o que é relevante é a história mórbida pregressa e familiar dessa paciente. Ela foi adotada, a mãe havia falecido há cerca de 2 anos, tinha responsabilidades sobre os irmãos e também sobre as tarefas domésticas, além de atritos com o pai etilista. Isso trouxe ao longo dos anos uma tristeza intensa, e ela sempre chorava ao falar da vida. Já havia sido medicado contra essa tristeza, de amitriptilina, só que ela abandonou a medicação. E aqui, devido a essa variedade de sintomas, ela foi diagnosticada com uma infecção anaeróbica, só que nada muito certeiro. Até que em uma das internações se observou uma lesão recente e se pôde definir então o que acontecia. A paciente ela fazia punção com agulha e injetava o ar em articulações e partes moles. Isso originava um processo inflamatório que dava a artralgia e a artrite. E então a paciente ela foi encaminhada para o tratamento com o psicólogo e com o tempo se descobriu que até o medicamento que ela tomava para hipertensão não era necessário. Então a hipertensão dela também era factícia. A simulação não é considerada um distúrbio e se caracteriza pela produção intencional de sintomas físicos ou psicológicos falsos ou exagerados. Pode ser dividida em simulação pura, definida pelo fingimento de um transtorno que não existe, em simulação parcial, situação na qual há um exagero consciente de sintomas presentes ou já superados, e em falsa imputação, que seria a atribuição errônea de sintomas a uma causa. As patologias mais comuns de serem simuladas são o transtorno de estresse pós-traumático, síndrome de dano cerebral pós-traumático, amnésia e psicose. Ela é motivada por incentivos externos, como por exemplo para evitar o serviço militar obrigatório ou trabalho, obter a compensação financeira, esquivar-se de processos criminais, obter medicamentos ou drogas, fugir da polícia ou simplesmente ter um local para passar a noite. Entretanto, na maioria dos casos, os sintomas podem desaparecer quando não são mais necessários. Em determinadas situações, a simulação pode ser um mecanismo de adaptação, como, por exemplo, no caso de fingimento de doença em cativeiro inimigo em tempos de guerra. Pode ser identificada na presença de transtornos de personalidade antissocial, pela divergência entre os achados objetivos e o sofrimento ou incapacidade relatada, pelo contexto médico-legal de apresentação, como, por exemplo, quando o indivíduo foi encaminhado por um advogado para exame ou se autoencaminha durante acusações ou processos pendentes, ou quando há falta de cooperação na avaliação diagnóstica e ao regime de tratamento. É notório que na entrevista com o paciente que está simulando sejam percebidas respostas exageradas, pouco espontâneas e não naturais, como também é comum o uso de mais jargões médicos do que termos coloquiais. Com frequência, o indivíduo solicita que se repitam as perguntas para que o mesmo ganhe tempo na formulação das respostas e esse fica tenso quando é requisitado mais detalhes sobre a sintomatologia. Apesar do contexto comum de incongruência entre os achados objetivos e a queixa do sujeito, a simulação diverge dos transtornos factícios, pois na segunda situação, o indivíduo produz conscientemente uma doença pelo desejo de manter-se no papel de doente, e não há suspeita de incentivo externo, portanto, a motivação é distinta. Quanto ao transtorno conversivo e aos transtornos mentais relacionados a sintomas somáticos, há diferença na produção intencional dos sintomas, dado que nesses casos não há intenção, bem como não se encontrados incentivos externos óbvios que estimulam o indivíduo a produzir a doença. Devido à presença da simulação ser relativamente frequente, deve-se verificar criteriosamente a sua existência antes de realizar o diagnóstico a qualquer paciente, a fim de evitar falsos positivos ou falsos negativos, uma vez que tanto os simuladores que não são diagnosticados como tal, quanto os pacientes que são erroneamente diagnosticados como simuladores, não recebem o tratamento clínico ideal. E como identificar uma simulação? O elemento mais importante para a detecção de uma simulação é a análise meticulosa do caso. Nesse sentido, uma anamnese muito bem feita e detalhada é fundamental para a realização de observações tanto diretas, que são feitas através do próprio exame com o indivíduo,
quanto indiretas, que são associadas a outros meios de obtenção de informações. Entrevistar um familiar que tem uma ligação afetiva importante com o indivíduo, por exemplo, pode ser a chave para a identificação de uma simulação. Não só porque esse pode confirmar importantes evidências levantadas com as observações diretas, mas também porque pode ocasionar um cruzamento de informações. Vale ressaltar que essas entrevistas devem ser feitas separadamente. Além disso, é interessante, se possível, que se repita a entrevista em dias posteriores. Se esse procedimento for feito de forma responsável e atenciosa, com notas e apontamentos disponíveis, é muito possível encontrar resultados. Isso porque é muito difícil de se encontrar depoimentos semelhantes no caso da simulação. Um olhar sagaz imediatamente percebe algumas contradições e lapsos que evidenciam a desconexão com a patologia descrita. Também é importante realizar o levantamento dos antecedentes pessoais. Uma psicopatologia, por exemplo, muito dificilmente é súbita. Não é de uma hora para outra que um quadro psíquico se organiza. Por isso, é necessário buscar outras referências e histórias do paciente que já tenham sido feitas há um tempo. Uma pergunta que deve acompanhar o profissional examinador a todo tempo é: existiria um motivo utilitário na simulação dessa doença? Ou seja, qual é o lucro dessa simulação? José Alves Garcia, no seu clássico livro Psicopatologia Forense, ressalta alguns elementos bastante importantes na detecção de uma simulação. Segundo o autor, as observações do profissional devem ser prolongadas, repetidas e exigentes. Cita ainda que é necessário avaliar a chamada incongruência dos sintomas, em que há uma atipia daquilo que é referido na história. Por exemplo, o paciente não pode ter isso e aquilo ao mesmo tempo. Ou então, o paciente não pode ter isso sem ter aquilo. O autor também destaca que a demonstração de uma flutuação excessiva é uma característica importante da simulação, na qual os sintomas são cambiantes e não há uma precisão duradoura na descrição desses. Finalmente, Alves Garcia define a impaciência como sendo importante característica do simulador. Refere a esse como, frequentemente, querendo ver tudo logo resolvido, como se não pudesse permanecer naquela situação por mais tempo. Desse modo, o profissional deve estar minuciosamente atento ao olhar, à fisionomia, aos gestos e até mesmo à mímica. Além disso, os testes e exames laboratoriais trazem significativa contribuição. No caso da psiquiatria, especificamente, além dos testes de validade de sintomas, os testes que traçam perfis comportamentais podem ser de grande serventia. Atualmente, o acesso à nosografia de todas as patologias, psiquiátricas ou não, foi facilitado com a publicação dos manuais de classificação internacional das doenças e o de diagnóstico estatístico de transtornos mentais, que foram organizados respectivamente pela Organização Mundial de Saúde e pela Associação Psiquiátrica Americana. Com eles, pode-se perceber mais facilmente as contradições do simulador e a incongruência dos sintomas descritos por ele. Concluímos, portanto, que essa síndrome ela é complexa e com diversas manifestações. E o principal problema aqui é buscar uma terapêutica, porque o paciente ele passa por diversos exames por conta dos sinais e sintomas que são muito difusos, e isso traz um prejuízo à saúde do paciente, que é o principal, mas também traz gastos ao sistema de saúde. Então o foco aqui é uma anamnese bem realizada para poder descobrir as causas do comportamento autodestrutivo e da busca por atenção. E a principal terapia é o acompanhamento psicológico, ressaltando aqui a contribuição de traumas psicológicos que ocorreram em períodos anteriores da vida do paciente para o ocasionamento dessa síndrome.